se assentar, no nome glorioso de Jesus. Por mais que temos lido, pregado esse texto quase que todos os meses, sabemos que a revelação desse texto, desta ceia, ela é para a igreja, ela não é para o mundo, é para o povo que é lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, não podemos nos preocupar apenas com o ambiente, com o pão, com o cálice, mas precisamos nos preocupar com o nosso coração, com a nossa mente. Porque a santificação, a santidade, não tem que estar no pão ou no suco que nós bebemos, mas sim na vida daqueles que crê que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia em favor de nós. Quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, os nossos corações precisam ser examinados pelas Sagradas Escrituras. Todas as vezes que nós lemos, ouvimos, ministramos em nosso coração aquilo que é santo e sagrado, que tem o poder de mudar as nossas vidas, a nossa mente, o nosso entendimento. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a vida de um homem. Na psicologia diz que é impossível mudar o caráter de um homem. Você pode dar um remédio, você pode ensinar técnicas, você pode amortizar, você pode usar parafernálias, tantas coisas. Mas eles não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que faz o homem nascer de novo. Aquele que antes era um mentiroso, aquele que antes era um trapaceiro, aquele que antes era um mau caráter, quando ele entrega a sua vida a Cristo Jesus, ele não é mais aquela pessoa, porque não vive mais, morreu, padeceu em seu pecado. Mas em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura, ele tem um novo caminho, ele tem um novo caráter, uma nova esperança em Cristo Jesus. Então todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, o primeiro exame, o primeiro olhar que temos que ter para o nosso coração, como eu estou na ceia do Senhor. Porque não é só pegar o pão, pegar o cálice, é necessário pegarmos a nossa consciência e examinar se ela está em Cristo, olhando para nós e não achar mais nós, olhando no espelho, ver o seu rosto, mas não enxergar mais o seu caráter, olhando para você e enxergar, ei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o ambiente é mudado pela nova criatura, pelo nascer de novo, pela regeneração que Cristo Jesus faz na vida do homem. No capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele traz várias exortações para a igreja, e ele fala, olha, tem mais coisas, mas não é lícito tratar agora. Ele trata acerca da autoridade de Cristo, ele trata sobre o papel do homem, o papel da mulher, ele trata acerca do caráter da igreja, mas ele traz agora uma revelação que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava na primeira ceia, mas diz, olha irmãos, o que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou falando para vocês, o que eu estou passando para vocês, é exatamente do jeitinho que eu aprendi com Cristo Jesus. Não tem nada mais, não tem nada menos, não há nada diferente, não é o que eu aprendi com outro pastor, não, o que eu estou trazendo para vocês é uma revelação de Cristo Jesus. A ceia é revelada. A ceia é revelada para a santa igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós temos a alegria de sermos participantes desse ato. Mas Paulo diz, olha, o mais importante é a comunhão daqueles que celebram. Porque eu tenho visto que vocês celebram de modo diferente. Uns atropelam os outros, um come e o outro fica com fome. Porventura vocês não têm casa, não aprenderam o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Ele corrige, mas ele traz uma revelação gloriosa. Olha, esquece o modo que vocês aprenderam com a carne, com a vaidade.
Porque eu tenho uma revelação para vocês agora. O Senhor Jesus, não foi no dia que ele foi aplaudido, ovacionado, montado num jumentinho, entrando em Jerusalém. Não foi no dia que ele ressuscitou mortos. Não foi no dia que ele acalmou o vento, o mar, tempestade, expulsou demônio, curou enfermos. Não, não. Foi na noite que ele foi traído. Ele sentou à mesa e partiu o pão e disse: tomai, comei, porque isso é meu corpo que é partido por vós. Não foi numa festa, não foi numa festa, não foi na noite de cura e de ressurreição, foi numa noite de dor, de traição, de angústia. Ele diz: olha, vá, prepare a ceia, porque é eu que estou desejoso em cear convosco. Não foi a igreja que inventou a ceia, não foi a igreja que desejou cear com Jesus, mas foi Jesus que disse: prepare, prepare a mesa, porque eu desejo cear com vocês. Aquele que é santo, aquele que é infinito em misericórdia e bondade, ser supremo por excelência, está à mesa e diz: vem Daniel, vem João, vem Maria, vem igreja, porque eu desejo cear com você. Ah, irmão, se a ceia, a primeira ceia fosse hoje, Judas não cearia, Pedro não cearia, Mateus não cearia, não ficaria uma mesa, mas disse Jesus: prepare a mesa. Prepare a mesa. Aquele que quer ser supremo por excelência, que em tudo foi tentado e sem pecado, diz: prepare a mesa, que quer dizer a janta, porque eu quero cear com vocês. Lá estava Judas, e Jesus não desejou expulsar Judas, ao contrário, prepare a mesa. Porque a responsabilidade de examinar é de quem senta, e não de quem convida. Porque quem convida tem poder de santificar, purificar, transformar a vida de um homem mais vil, pecador. Ele faz nascer de novo. Ele é restaurador de corações. Quantos de nós, outrora perdidos, sem rumo, cheios de pecado, coração deslacerado, Ele vem e restaura e faz um novo coração. Outrora blasfemo, agora adorador, outrora triste, agora cheio de alegria, mesmo em tribulações e angústia, canta, adora, se alegra, fala em línguas estranhas, profetiza. O que é isso, pastor Aniel? Quem ceia com Jesus tem parte também da sua vida, da sua alegria, do seu poder. Ei, quem tem que santificar é o pão, não, é você. Eu lembro, pastor Wesley, que antes o Tiago: pastor Daniel, o que eu faço com pão? Eu enterro, eu jogo na água. O que eu faço com suco? Eu jogo no rio. O que nós faz? O pão só é consagrado para a ceia. Acabou a ceia, não serve mais para nada. Agora a igreja, antes da ceia, santa. Na hora da ceia, santa. Depois da ceia, continua sendo santa. Não é o pão, é o seu corpo. Não é o cálice, é o seu caráter. Ele não transforma o vinho, o suco, continua sendo suco depois da oração.
O pão não transforma em carne, ele continua sendo carne. O que ele transforma, pastor? A vida do pecador, o caráter do pecador, a alma do crente. Ele transforma, ele aviva, ele alegra, ele batiza, ele renova, ele cura, ele sara, ele enche, ele dá poder. E Paulo fala, olha, o que eu estou fazendo aqui não é nada diferente, não vem de mim, é o que eu aprendi com o Senhor Jesus. Na noite que ele foi traído, ele partiu o pão, ele distribuiu, e ele disse, olha, fazei isto em memória de mim. Como o crente lembra? Com a sua alma. Com a sua alma. Você pode estar me enxergando aqui, mas Paulo fala nos versos anteriores que quem ceia diferente, não é comer de modo diferente, não é pegar de modo diferente. Quem não crê no que está fazendo, ele peca. Portanto, se o homem não se examina e come da ceia do Senhor, ele come para a sua própria condenação. O que Paulo está dizendo? Aquele que ceia sem saber por que está ceando. O que nós aprendemos então? Que a ceia é um ato memorial. Nós aprendemos que a ceia é algo sério. Por mais que é uma festa da igreja, por mais que aqui há salmos, há cânticos, há adoração, há louvores, é um exame. E o glorioso da ceia é: examine o seu irmão, não, examine, pois, a si mesmo. E um dia um jovem diz, pastor Daniel, o que é examinar a mim mesmo na ceia? É quando você olhar para dentro de você, se você achar culpa, se você achar medo, se você se achar fraco, se você pensar em namoro, na esposa, dá mais uma oradinha. Porque examinar a si mesmo para ver se pode cear é quando você olha dentro de você e você fala, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Não está mais aqui Daniel, quem está aqui agora é Cristo Jesus. A minha vida não mais me pertence, eu sei porque eu creio que um santo, maravilhoso, conselheiro, morreu em meu lugar. Aquele Daniel não vive mais. Quem vive agora é aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Você pode até enxergar o rosto de Daniel, mas quem manda aqui é o Senhor Jesus Cristo. Quem vive aqui é o Senhor Jesus Cristo. Não é mais a minha vontade, mas o meu querer. Ah, eu quero ir para lá, Daniel quer ir para lá, mas para onde quer Cristo me levar? É um exame. Nós aprendemos então que a Santa Ceia é um ato de comunhão. Não comunhão de estar perto um do outro, mas de koinonia, estar juntos, mas em comum acordo. Caminharmos em comum acordo. Não mais o emprego, não mais o desemprego, não mais a enfermidade, não. Nesse ambiente, neste momento, a único que pode ser lembrado e reverenciado é o Senhor Jesus Cristo. Ah, estou cheio de dores, minhas dores depois. Ah, o desemprego depois. Pastor, a janta depois. Mas por que minha alma? Porque agora é hora de adorar Jesus Cristo maravilhoso. Porque a minha mente está sendo lembrada que a cruz era para mim, os espinhos era para mim, mas um perfeito, santo, maravilhoso morreu em meu lugar. A Santa Ceia é um ato de gratidão. A Santa Ceia é um ato de gratidão. Não era para estarmos aqui, era para estarmos na cruz. Não era para estarmos aqui, era para estarmos condenados. Mas louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Ele morreu por nós.
1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou ainda perdidos, Ele nos amou ainda pecadores, Ele nos amou ainda incrédulos, Ele nos amou ainda perdidos, Ele nos amou primeiro. E se nós estamos aqui, é graças a Ele. Eu me lembro no ano de 2000, na igreja de Colinha da Serra, no Amuqui, eu estava zombando de um pregador, porque da igreja que eu era não tinha barulho, era tranquilo a pregação. E eu estou lá fora da igreja que hoje, 24 anos depois, eu sou pastor. Eu estava zombando de um pregador. Para que isso? Que loucura! Para que gritar assim? Não é desse jeito não. Lá na minha igreja em Teixeira era diferente. Eu só sei que depois do culto eu estava do mesmo jeito daquele pastor, na mesma fé daquele pastor, na mesma alegria daquele pastor, porque nós somos barulhentos, porque nós temos razões e motivos para andar com um sorriso no rosto, com um hino em nossa língua e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres, é por isso que estamos na igreja, é por isso que estamos ceando, é por isso que estamos festejando, porque antes eu era, hoje eu sou a imagem verdadeira de Cristo Jesus. Porque Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a Santa Ceia não é para causar medo, espanto, não, é para causar alegria, gozo, paz. Tem gente que corre da Santa Ceia, e tem gente que ceia sem ser igreja. Tem gente que ceia em pecado, na fornicação, no adultério, na mentira, no engano. Ei, não passou despercebido. Porque o pão físico quem distribui é os diáconos, mas o alimento espiritual continua sendo o Espírito Santo. Pode comer o pão da padaria, mas não se alimenta do pão da vida, que é Cristo Jesus. Pastor Daniel, mas fulano, examine a si mesmo, porque o pão da vida continua alimentando a sua igreja. E Paulo fala: aquele que ceia sem crer, de um modo diferente do Senhor Jesus Cristo, ele ceia para a sua própria condenação. E antes que suscite qualquer dúvida, Paulo fala: e é por isso que entre vós há muitos que dormem. É por isso que em vós há muitos que estão morrendo na fé. Porque eu não creio que Jesus só cura, eu creio que Ele perdoa pecados. Eu não creio apenas que Jesus levanta o homem, eu creio que Ele levanta o homem, dá força para o homem permanecer e ficar de pé. Eu não creio no Deus apenas do arrebatamento. Eu creio no Deus que vai arrebatar a sua igreja, mas enquanto não arrebata, Ele cura, Ele salva, Ele fala, Ele guia, Ele restaura, Ele perdoa, Ele dá força, Ele alimenta ela. E tem gente que fala: ai, se não fosse eu, ah, se não fosse o Senhor. O que muda o culto não é o pregador da eloquência, não é o cantor da harmonia,
O que muda o culto é a unção que Deus dá à sua santa igreja. O que muda o culto é o Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor nessa noite, porque você não é apenas participante das aflições em Cristo, mas você também é participante do pão, do cálice. Glória a Deus. Enquanto nós ceamos a ceia do Senhor, ela também é profética, escatológica, ela é cheia de esperança. Quantos de nós perguntamos, pastor, quantas vezes eu posso cear no mês? Eu ceei na igreja esse mês, será que eu posso cear na minha igreja? Não é quantas vezes, não é quantos dias, mas é a certeza que a chama que está no seu coração, ela não se apagou durante o mês. Porque Paulo diz, faça isso este mês, faça isso quando estiver bem, faça isso quando o seu casamento tiver uma maravilha. Diz, não, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Mas até que eu venha, até que eu venha. Eu estranhava muito, pastor Ismael, a reunião de membro. Eu fiquei uns 5 anos para entender reunião de membro, porque tinha irmãos que ele não ia no culto, mas na reunião de membro ele não perdia. Mas por que você gosta tanto da reunião de membro? Não, porque tem hora lá que acontecem uns probleminhas. O irmão dá cutucada no outro irmão. Lá o pastor dá umas rebentadas lá no fulano, umas borrachadas em ciclano. Eu falei, se continuar assim eu vou fazer a ceia na reunião de membro. Porque o irmão que vai fazer fofoca do outro irmão, ele vai pensar, eu sei ou faço fofoca. O outro que vai para ver a queda do outro irmão, ele vai dizer, e agora, eu sei ou vejo a queda do irmão? Ele não sabe que o Senhor vai vir arrebatar a igreja. Não é um homem, não é uma mulher, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia não é para ter medo, a Santa Ceia é para ter alegria. A Santa Ceia não é para dizer, irmão, você vai, ao contrário, irmãos, vamos. Mas por que vamos? Porque o mestre diz, vamos cear. O convite não é feito apenas pelo pastor local, pela igreja local. O convite é feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo fala, eu não mexi, eu não mudei. O que eu estou passando para vocês é exatamente do mesmo jeito que eu aprendi com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela é memorial, ela não muda, ela não muda. Se o Senhor Jesus Cristo é o ontem, é o hoje e o eternamente, o Jesus que entregou a ceia a Judas, a Pedro, a Mateus, é o mesmo que nesta noite está dizendo para Iadme 7, vem cear. Vem cear. É o mesmo que chama. E quem sabe você está aqui nesta noite com o seu coração doendo, gemendo, porque há situações que só você sabe. Eu te aconselho neste momento a você entender que nada é maior que o sangue de Cristo Jesus. Aquele que confessa é perdoado, aquele que deixa é santificado. Não é noite de fugir, não é noite de correr, não é noite de dizer não para o pão, é noite de dizer, se eu estou em pecado, é noite de me arrepender e me entregar a Cristo Jesus nessa noite. Nada é maior do que o sangue de Cristo Jesus. Ei, Ele continua curando, mas continua também perdoando pecados, restaurando, mudando vidas.
para encerrar, eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, e um diácono, ele ficou me esperando na porta, e disse: pastor Daniel, não vai embora, sem antes eu contar o meu testemunho para o Senhor. Eu disse: conte. Ele disse: pastor, quando você estava pregando, eu vi a minha vida ali, porque antes, a minha esposa me buscava num carrinho de mão, porque eu saía do emprego, ia beber, e fechava-se o bar, me jogava na calçada, a minha esposa vinha, me pegava no carrinho de mão e me levava para casa. Eu era vergonha para minha esposa, eu era vergonha para os meus filhos, eu era vergonha para os meus vizinhos. Mas um dia eu fiquei com raiva, porque eu estava bebendo e minha esposa não estava em casa, e eu bêbado, cheio de raiva, fui buscar ela na igreja, e nunca mais saí da igreja. Aquele que bebia, aquele que era vergonha para a esposa, hoje eu sou orgulho para ela. Hoje eu sou diácono da igreja, hoje eu sou tesoureiro da igreja, eu sou a alegria dos meus filhos, porque antes eu era efeito da cachaça, hoje eu sou transformado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Ele faz na vida de um homem. Não corra de Jesus, corra para Jesus. Estou em pecado, corre para Jesus. De me chamaram para orar no monte, eu disse: eu vou. Pastor, tem que fazer um concerto debaixo de uma árvore. Eu falei: eu vou orar sozinho. Para cantar na igreja não faz concerto, para pregar na igreja não faz concerto. Aí o outro disse: olha, Deus falou comigo aqui que 3 não pode orar. Eu falei: ao contrário, quem está em pecado ora. Quem está em pecado tem que confessar pecado, não tem que voltar para casa, não tem que descer, não, tem que descer nos pés de Jesus, confessar e deixar, abandonar o pecado. Para com essa história. Jesus não quer expulsar, Ele está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Não importa se está cansado, sobrecarregado, oprimido, Ele está convidando. Vem, vem, vem. E é esse o convite que Ele faz à sua igreja. Ao mundo, ao arrependimento. A igreja Ele convida a cear nesta noite. E Ele é maravilhoso. Esse dia eu falei no curso de teologia, enquanto a igreja pega as boas novas para o mundo, o Espírito Santo continua pregando boas novas para a igreja, dizendo: Deus está contigo, não desanime, levanta, continue orando, não pare, em breve Ele vem, Ele virá entre as nuvens, e nós somos renovados pelas boas novas, todos os dias do Espírito Santo, dizendo: você é útil, eu conto contigo, eu quero te usar. E o Mestre nos convida a cear. Glória a Deus. Pastor Jonas.